Olá, quarto ano, boa tarde. Que bom, né? Que Deus possa estar abençoando vocês poderosamente. Hoje, aula de português, módulo 2. Módulo 1, pessoal, vou fazer atendimento no privado, tá certo? Como eu estou gravando pequenos vídeos explicando áudios, aí eu envio, tá bom? Mas hoje, módulo 2, pronomes, pronome pessoal. Então, eu tenho aí. Relê a frase e observa as palavras em destaque. Eu não tinha de que me queixar. Aí eu tenho dois pronomes, o pessoal e o oblíquo. Todos dois na primeira pessoa. Professor, e o que é pronomes? Então vamos lá recapitular. Sabemos que pronomes são aqueles que indicam pessoas do discurso, certo? Esses pronomes eles podem ser retos ou oblíquos. Então aqui embaixo vocês vão ter, observem, os pronomes, os pronomes pessoais e os oblíquos, tanto na primeira pessoa como no plural, certo? Primeira pessoa do singular eu, primeira pessoa do plural nós. Aí os oblíquos, primeira pessoa do singular me, comigo, e primeira pessoa do plural nós, nos, conosco. Aí vai seguindo a segunda pessoa com quem se fala, a terceira pessoa de quem se fala. Então tá no singular e no plural. Acompanha aí, ok? Na letra A do número 1, as palavras em destaque eu e mim são pronomes, tanto reto como oblíquo. Nessa frase, esses pronomes indicam a pessoa que está falando, de quem se está falando ou quem se está falando. Preste atenção, você vai marcar aí, eu e mim. A pessoa que está falando, eu. Então, eu estou falando. Então, se o narrador não fosse personagem, como ficaria essa frase? Reescreva. Você vai usar a terceira pessoa aí, que vai ser ele e si. Tá certo? Você vai usar ele e si na terceira pessoa. Então, ficaria assim. Ele não tinha de que se queixar. Tá certo? Estão entendendo? Então vamos lá. Virou a página. Vocês agora vão retirar do texto, certo? Do trecho em que o narrador descreve um fato ocorrido. Volta lá para o textozinho que a gente trabalhou, que está na página 3, sobre passeio submerso, e você vai retirar com ele partindo na primeira pessoa do singular. Então você vai tirar aí com ele, portanto, na primeira pessoa do singular, uma frase, tá certo? Que esteja com, eu vou dar uma dica, com o pronome oblíquo. Então, você vai lá e encontra. Depois, com ele e os amigos, portanto, na primeira pessoa do plural. Aí você vai lá e encontra no texto. Pronomes pessoal e coesão. Pronomes pessoal e coesão, eles contribuem, certo? Para deixar o texto coeso, ligando uma ideia a outra, ou retomando algo que já foi dito. Então, para dar sentido mais ao texto ou à frase. Coesão se trata disso aí, tá certo? Então, vocês vão ver aí um trecho. Quer dizer que o capitão eventualmente vai à terra firme. Conseil observou o mapa de Nemo e disse: se realmente é assim, ele de certo escolhe as ilhas mais desertas. Este pronome em destaque indica, você vai olhar o pronome, ele é o quê? A pessoa que está ou estão falando, com quem se está falando ou de quem se está falando. Ele é de quem se está falando. E daí você vai lendo e respondendo, tá certo? Vamos aqui para a página 14. Pronomes pessoais do caso reto nem sempre estão expressos na frase. Então, na sexta questão, quais pronomes poderiam constar no início dos textos a seguir? Aí, comíamos bem e usufruíamos toda a liberdade. Então, comíamos quem? Nós. Senti como se estivesse em outro planeta. Qual é o pronome que eu vou usar aí? Aí você vai colocar, tá certo, pessoal? E para evitar repetições de texto, o que pode tornar a leitura cansativa, é possível substituir as palavras por outras.
Por exemplo, por um substantivo a gente pode trocar um pronome, tá certo? Então, vamos agora para a página 15. Discurso direto. Discurso direto é aquele em que o narrador reproduz fielmente a fala dos personagens. Não há uma maneira de marcar, uma maneira única, certo? De marcar o discurso direto. Pode ser usar aspa, vírgula, um travessão, tá certo? Então vamos aqui. Eu quero que vocês pintem de vermelho no trecho que corresponde à fala do narrador. Aí a fala é o seguinte: uma caçada, Ned exclamou quando lhe mostrei o bilhete. Então, uma caçada é a fala do personagem. E Ned exclamou quando lhe mostrei o bilhete. Então, é a fala de quem? Do narrador. Tá certo? Pode observar aí que vem com a aspa, a fala do personagem. Entende? Então, isso aí parte do discurso direto. Aí, qual o sinal gráfico que indica a fala do personagem nesse trecho? Falei agora em aspas, mas pode ser um travessão também, ok? Que sinal de pontuação separa a fala do personagem da fala do narrador? A gente separa com o quê? Para dar pausa. A vírgula, ok? E daí você vai respondendo, vai lendo e respondendo de acordo com o que ele está pedindo. Então, virou aí a página. Nós temos aqui um texto, outro trecho, certo? De 20 léguas submarinas, essa terceira questão, e você vai fazer do mesmo jeito. Pinte de vermelho o trecho que corresponde à fala do narrador e pinte de laranja o trecho que corresponde à fala do personagem. Muitas vezes a fala do personagem, ele tem um sinal gráfico com travessão, com aspa, certo? E logo depois a vírgula vem a fala de quem? Do narrador, tá certo? Vai ser bem simples quando você lê esse trecho aí. Tá certo, pessoal? Então, aqui, narrativa de ficção científica. O que é que eu quero aqui? Na página 10, você criou um equipamento, não foi? Descreveu sua função. Então, agora escreva uma narrativa de ficção científica, em que esse equipamento seja essencial para a história. Então, agora você vai argumentar por que esse equipamento que você desenhou, você criou, ele vai ser importante para a humanidade. Preste atenção. Escolha o tipo de narrador. Narrador observador, apresenta os personagens, conta como os fatos se desenvolvem, mas não é o personagem da história, ele não participa da ação. Já tem também o narrador personagem, conta a história e participa da história. Aí você vai, descreva o lugar onde os fatos vão acontecer, o que aconteceu ao personagem principal. Na sua história, qual é a função do equipamento que você criou? Na página 10. Escreva de forma resumida o enredo da história. Olha, eu quero que vocês coloquem as pontuações, olhem os travessões, os parágrafos, tá certo? E não repete muitas palavras, tá certo? Tenta colocar algum pronome substituindo, certo? Para que o texto ele fique coeso, para que não fique tão cansativo e a gente possa entender. Tá certo, pessoal? Então, nossa aula ficará hoje por aqui até a página 17. Então, tchau e até amanhã com nossa aula de matemática.